Estamos aqui por mais um Fractal Revisa, quadrinho resumo para a gente ser bem objetivo, né? Vamos trabalhar hoje aqui com a ideia de que você vai chegar na prova já sabendo exatamente separar um calor do outro, né? Então, nosso quadro resumo vem com calorimetria, né, que estuda as trocas de calor entre os corpos, que é aquilo que a gente tem discutido em sala de aula bastante. Você tem quantidade de calor sensível, que é Q igual a mc delta-θ, onde a massa tem a unidade em gramas e em quilogramas, se for no sistema usual, gramas, se for no sistema internacional, quilogramas. O Czinho é o calor específico, calorias por grama grau Celsius no sistema usual, joule, quilograma, Kelvin, se for no sistema internacional. A variação de temperatura, que pode ser dada em Celsius ou Kelvin, e aquela ideia de que uma caloria equivale a 4,18 joules. O calor sensível está relacionado à mudança de temperatura dos corpos. Não pode esquecer disso, hein? Falou de calor sensível, eu estou falando em alteração na temperatura dos corpos. Então a substância ou vai estar sendo aquecida ou vai estar sendo resfriada, tá bom? Lembrar também que capacidade térmica está relacionado com o corpo em si, e aí a gente pode calcular a capacidade térmica como Q sobre delta-θ, ou capacidade térmica como M, que é a massa do corpo, vezes o seu calor específico. A unidade do sistema usual, calorias por grama. Se eu precisar trabalhar com isso no sistema internacional, joule por quilograma. Quantidade de calor latente, Q igual a M vezes L, né, o Qmala, né, está relacionado à mudança de fase dos corpos. E aí você tem um latente de fusão, que pode ser de ebulição também, ou latente de condensação, ou latente de solidificação, que está relacionado justamente às condições para poder fazer com que o seu corpo mude de fase. O detalhe aqui é que também a quantidade de calor é dado em calorias, a massa em gramas e o latente como sendo calorias por grama. Detalhe é que isso no sistema usual, se for no sistema internacional, aí você vai precisar disso aqui em joules, a quantidade de calor em joules, a massa dada em quilogramas e o latente fica então em joules por quilograma. Quando você tem uma troca de calor, o somatório dos calores, do calor dos corpos tem que ser igual a zero. Em outras palavras, a quantidade de calor de quem perde tem que ser igual à quantidade de calor de quem ganha, num sistema isolado, obviamente. Então, com isso aqui, você tem condições de chegar na sua prova e ter tudo o que você precisa para poder resolver suas questões. E aí a gente já vai para a lista obrigatória para poder fixar alguns modelos de resolução de exercício. Vamos lá? Bom, então questão número 1, a calorimetria analisa os problemas enfrentados na troca de calor em sistemas de temperaturas diversas no interior de recipientes isolados, ou não, do meio exterior. Os calorímetros isotérmicos são aqueles que, idealmente, não há variação de temperatura durante a experiência, ocorrendo apenas a variação no fluxo de calor. Considere um calorímetro de capacidade térmica igual a 300 calorias por grau Celsius, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, cujo calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Um bloco de massa igual a 1 kg, feito de um material cujo calor específico é igual a 0,25 calorias por grama grau Celsius, está a uma temperatura de 50 graus Celsius e é colocado no interior do calorímetro com água. Nessas condições, qual a temperatura final atingida pelo sistema isotermicamente isolado em graus Celsius? Bom, olhando aqui para o quadro, a gente tem as informações todas que foram expressas no seu exercício. Então, assim, são muitas informações, você vai ter que saber planilhar isso para que você não perca todos os dados que foram informados. Então, assim, o calorímetro ele falou que tinha uma capacidade térmica de 300 calorias por grau Celsius e falou que a temperatura inicial dele era a mesma temperatura da água, porque os dois estavam em equilíbrio no momento inicial. E ele fala que a água tinha 200 gramas de água lá dentro, a 20 graus Celsius de temperatura inicial, que é a mesma do calorímetro, vou até indicar aqui, ó, porque os dois estavam no mesmo ambiente nesse momento, e o calor específico da água, todos já conhecem, mas é bom sempre frisar, que é 1 caloria por grama grau Celsius. E o bloco, que deve ser de um metal aí, por conta do calor específico, vai ter 1 kg, que eu coloquei aqui já a massa dele em gramas, o calor específico dele 0,25 calorias por grama grau Celsius e a temperatura dele inicial 50 graus Celsius. A pergunta é, qual é a temperatura final quando esse sistema estiver em equilíbrio? Bom, é necessário a gente entender que se o mais frio está a 20 e o mais quente está a 50, se qualquer temperatura
entre 20 e 50 que aparecer, vai ser uma temperatura razoável. O que não pode acontecer é de dar um valor menor que 20 ou maior que 50 no momento desse equilíbrio. Então, a gente vai usar a teoria básica, né, que o somatório do calor entre os corpos tem que ser igual a zero. Então, as trocas de quem perde e quem ganha tem que ser equivalentes, porque o sistema está isolado. Daqui o que eu vou dizer então é que eu vou ter um Q1, que seria o Q do calorímetro, mais um Q2, que seria o calor sensível relacionado à água, e um Q3, que vai ser um calor sensível relacionado ao bloco. Por que eu já estou afirmando que vai ser somente o calor sensível? Porque nas temperaturas de 20 até 50 não há troca de fase da água, nem do calorímetro, nem do bloco. Ou seja, não vou usar o tal do calor latente, somente o calor sensível. Então o somatório dos calores tem que ser igual a zero. E aí o detalhe é o seguinte, quem é o seu Q1? Vai ser, como é o calorímetro, eu vou colocar que vai ser o Czão vezes o ΔΔ. O meu Q2 vai ser o da água, então vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. E o Q3 vai ser o do bloco, que vai ser a massa do bloco vezes o C do bloco vezes o Δθ do seu bloco. Isso tem que ser igual a zero. Bom, agora é só substituir os valores. Quem que vai ser o meu calor, a minha capacidade térmica do meu calorímetro? 300. A variação de temperatura vai ser o θ final, que eu não tenho, menos o θ inicial, que era os 20. Mais a massa da água que estava envolvida, 200 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que estava também a 20. Então vai ser temperatura final, que eu não sei quem é, e a temperatura inicial, que vai ser de 20. Mas, aí o bloco tem uma massa de 1000 gramas. O calor específico do bloco, 0,25. E a variação de temperatura vai ser a final, menos a inicial, que era de 50, para o bloco. Bom, aqui agora fazer um pouquinho de conta, né? Vai ficar 300 θ, menos, aí 300 vezes 20 vai dar 6.000, né? Mais, aqui vai dar 200, e aí 200 vezes θ, 200 θ. Menos 200 vezes 20 vai dar 4.000. Mais, isso aqui ó, vai ser 1000 vezes 0,25, vai dar 250. 250 vezes θ, 250 θ. E 250 vezes o menos 50 vai ser menos, aí 250 vezes 5 vai dar 12.500 igual a zero. E aí agora é só juntar os termos semelhantes, né? Então vou apagar aqui a continha que a gente acabou de fazer e vou agrupar esses termos semelhantes. Como é que vai ficar isso? 300 θ mais 200 θ mais 250 vai dar 500, 750 θ. Aí vai ficar menos 6.000 com menos 4.000 dá menos 10.000. Menos 10.000 com 12.500 negativo vai dar menos 22.500. Então, menos 22.500, isso vai ser igual a zero. Ou seja, 750 θ vai ser igual a 22.500. Θ vai ser igual a 22.500 sobre 750. Vou cortar esse com esse. Aí eu vou ter que fazer essa continha, né, de 2.250 dividido por 75. Bom, aqui eu vou ter que pegar 225 vezes 75 vezes 2 daria 150. Vezes 3 vai ficar ótimo. 3 vezes 75 dá 225. Baixou o zero. Então quer dizer que meu θ vai ser igual a 30
graus Celsius. E aí eu volto àquela afirmação inicial. A minha temperatura encontrada aqui deveria ser um valor entre o máximo, que era 50, e o mínimo, que era 20. Percebam, eu encontrei um valor de 30 que está bem razoável com relação às resoluções. Então, podemos passar para o próximo já. Bom, partindo então para a questão número 4, um chefe de cozinha precisa transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 40 graus Celsius em 10 minutos. Para isso, utiliza uma resistência elétrica percorrida por uma corrente elétrica que fornecerá calor para o gelo. Supondo-se que todo o calor fornecido pela resistência seja absorvido pelo gelo e desprezando-se perdas de calor para o meio ambiente e para o frasco que contém o gelo, qual a potência deve ter essa resistência em watts no mínimo? Bom, galera, então, de acordo com os dados anunciados, ele me deu que eu tenho que sair com gelo a menos 10 e aquecer até a água a 40 graus Celsius. Para isso, eu vou passar por um calor sensível 1, um calor latente de fusão e um calor sensível 2. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que sair de menos 10 e chegar a 0, depois ir de 0 como gelo e chegar em 0 como água, e depois fazer de 0 até 40 como sendo o aquecimento da água. Bom, a gente sabe das informações lá que o C do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius, o C da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e o latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Ele te deu que 1 caloria é igual a 4 joules, já arredondou, melhorou para você as contas, e também disse que ele quer saber justamente a potência da resistência. E te deu a massa, que é 10 gramas. Então, o que eu posso fazer? O Q total vai ser a soma desses Qs ali, ó, sensível 1, mais o Q latente de fusão, mais o Q sensível 2. Então, o Q total vai ser dado como a massa vezes o C do gelo, vezes a variação de temperatura, que vai ser de menos 10 até 0. Então, final 0, menos o inicial, que é menos 10. Mais, aí eu vou ter o meu calor latente de fusão, que seria a massa, continua sendo 10 gramas, vezes o latente de fusão da água, mais a massa vezes o C, que é o calor específico da água, e aí, final, que é 40, menos o inicial, que vai ser 0. Fazendo essas continhas aqui, o Q total vai ser a massa, 10 gramas, o C do gelo, 0,5, e aqui ó, vai ser 0 menos menos 10, que vai ser 10 mais 0, ou seja, 10. A massa, 10 gramas, e o latente de fusão, ele te deu, 80. Aqui vai ser 10 vezes o Czinho da água, que é igual a 1, e lá 40. Fazendo essas continhas aqui, eu vou ter que o Q total vai ser 50 mais 800 mais 400. Então, o seu Q total vai ser de 1.250 calorias. Só que ele pergunta a potência em watts. E para ser em watts, você precisa que isso aqui esteja em joules e o tempo esteja em segundos. Porque potência é dado como a quantidade de calor sobre o tempo. Mas a quantidade de calor, no caso aqui, não pode ser em calorias, tem que ser em watts, em joules. E o tempo não pode ser em minutos, tem que ser em segundos. Então, quando eu ponho aqui, ó, a potência vai ficar a quantidade, aí vamos transformar isso aqui, ó. 1 caloria equivale a 4 joules. Então, 1.250 calorias equivalem a o que eu preciso aqui. Aí vai ficar Q igual a 1.250 vezes 4. Esse Q vai ser 1.250, vai dar 5.000 joules de energia que eu vou precisar. Aí eu vou jogar aqui, vai ficar 5.000, e o tempo vai ser 10 vezes 60 segundos, porque esse tempo estava em minutos e eu preciso dele em segundos. Vou cortar esse zero com esses zeros aqui, e aí eu tenho uma potência que vai ser de 50 dividido por 6, que dá aproximadamente 8,3 watts. Bom, pessoal, com esses exercícios aí, você já tem uma noção de como caminhar com essa lista obrigatória. Eu preciso que vocês trabalhem com essa lista, e aí a gente vai ter o sucesso que a gente precisa na prova. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.